Recentemente foi lançado um novo filme da Millie Bobby Brown que tem dado o que falar, Electric State. Inclusive gerou toda uma polêmica aí em cima desse filme, porque a Millie veio pro Brasil para promover o filme e ela teve umas interações meio esquisitas com alguns influenciadores, algumas pessoas dizendo que ela estava meio antipática. E eu, assim, particularmente achei que ela estava muito esquisita, parecia assim que ela não queria estar aqui, que ela estava aqui sendo obrigada. Então eu particularmente não gostei muito, sou muito fã da Millie, já acompanho ela há muitos anos, desde o iniciozinho de Stranger Things. Eu sempre vi ela muito bem-humorada nas entrevistas e tudo mais, que foi algo que eu não senti aqui no Brasil quando ela veio promover Electric State. Mas não só por isso o filme tem sido polêmico, como também pessoas dizendo que o filme é uma bosta, que a atuação dela tá muito ruim. Enfim, decidi trazer algumas opiniões aqui a respeito do filme e no decorrer desse vídeo eu vou dando a minha opinião aqui também. Geralmente eu faço vídeos aqui no canal onde eu trago a história, vou contando pra vocês e aí eu trago a minha opinião em cima disso, só que Electric State já saiu, já tem um tempinho, então eu vou preferir trazer aqui o que as outras pessoas estão falando, porque se esse vídeo flopar, eu pelo menos não vou ter tanto trabalho que eu teria do que se eu tivesse que fazer um vídeo contando tudo bonitinho, fazendo inserção das cenas, enfim. É um formato que é diferente do que eu geralmente faço, mas que eu acredito que vocês vão gostar, e se vocês gostarem, por favor, conta aqui nos comentários que a gente vai que eu vou trazer mais formatos assim pra vocês. Então vamos lá, começando pelo vídeo dessa diva aqui. O nome de todos os criadores vão estar no comentário fixado aqui desse vídeo. Vamos lá. The Electric State é tão ruim quanto a crítica pintou com a nota do Rotten. O filme não tem os críticos, mas tem o público, pelo jeito. No filme, né, a gente acompanha uma realidade alternativa nos anos 90 e a gente acompanha o abuso de uso da tecnologia pelos humanos se voltar contra eles, o que acaba ocasionando uma grande guerra. Mas o magnata acaba achando uma solução pra terminar com essa guerra e essas máquinas são exiladas em certo local do território dos Estados Unidos. Aí a gente acompanha majoritariamente a Michelle, que perdeu a sua família em um acidente, mas em determinado momento ela descobre que seu irmão ainda tá vivo, pelo menos a consciência dele. E aí ela acaba encontrando o Kits, que eles têm alguns objetivos em comum no meio do caminho, e juntos eles seguem essa jornada que acaba tendo algumas reviravoltas. O filme ganha força aí por causa da Millie Bobby Brown e com a direção dos irmãos Russo, mas o filme é baseado em uma história do Simon Stålenhag. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não cheguei a ler a história, e eu sei que tem uma outra adaptação no Prime Video, intitulada Tales from the Loop, que foi o que eu vi que as pessoas acabaram comparando, que é uma adaptação melhor. Então o que eu vou falar aqui nesse vídeo é com base no filme como uma obra isolada. Porque eu sinto que a maioria do público que acabou criticando vem muito com base, óbvio, na obra original. E me deixou muito curiosa pra ler, na realidade. Mas com o filme isoladamente, eu acho que ele funciona. Ele acaba sendo muito mais um filme sessão da tarde, tá? Pra mim é meio jornadinha Stuart Little, sabe? Que você encontra seus amigos e aí vai pra essa jornada conjunta. E eu acho que a obra, ela também tem uma crítica boa, tanto no uso excessivo, né? De como a gente acaba se isolando com o uso das tecnologias. E que nem sempre o que parece o bem é de fato bom pra humanidade. Pode sim também ter existido uma expectativa, porque é um filme dirigido pelos irmãos Russo, eles que dirigiram Vingadores, inclusive também estavam envolvidos lá em Citadel do Prime Video. Eles são conhecidos por ter um orçamento exorbitante, aqui não foi diferente, né? O filme teve o maior orçamento da Netflix até então, com 320 milhões de dólares. Eu gosto dos robôs, eu gosto da personalidade deles, eu acho que eles são bem feitos também. Eu acho que se você leva como um filme de jornada, um filme mais sessão da tarde, você vai curtir a obra. Gente, por algum motivo tinha travado tudo aqui, então vou retomar o react agora com vocês. Você vai curtir a obra. Eu acho que tem algumas conveniências, né? O próprio Chris Pratt, ele acaba fazendo meio que o personagem que ele sempre faz, mas eu acho que a química dele com a Millie tá boa aqui no filme. Ele é um filme mais genérico, mais gostosinho de acompanhar. Eu acabei gostando dessa jornada. Mas e vocês, o que acharam do filme? E me conta aqui se você conhece a obra original. Não conheço a obra original, adorei a logo no final. Não conheço a obra original, mas, assim, eu particularmente vi as pessoas caindo muito em cima desse filme e, assim, eu confesso pra vocês que como uma pessoa que tem um carinho muito grande pela Millie por causa de Stranger Things, eu acho que eu sou meio suspeita a falar dos filmes dela. Inclusive, o último filme dela, né, foi Denzel, ou Donzella, não sei como é que fala Denzel, mas tem muita gente que conhece por esse nome, né, de Donzella. E em português, não sei por que eu falei assim também, porque foi traduzido pra Donzela aqui, então tá tudo certo. Mas enfim, muitas pessoas julgaram muito esse filme, disseram que tava muito ruim, que a performance dela tava ruim, e eu particularmente amei Donzela. Tem um vídeo inteiro aqui no canal falando super bem de Donzela. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E, tipo assim, eu gostei muito de Donzela, e depois, e no vídeo eu falo sobre isso, eu reassisti ele antes de fazer esse daqui. No vídeo eu falo que eu sinto que as pessoas que não gostaram de Donzella foram com as expectativas erradas pro filme. Porque eu falei que eu acho que ele agrada muito o público que a Netflix quer agradar, que são jovens, adolescentes principalmente.
e que inclusive são público da Millie. E, assim, eu tô vendo muitas críticas em relação a Electric State, e eu particularmente, assim, gostei bastante do filme. Acho que ele é construído de uma forma legal, acho os cenários muito legais, acho legal a interação ali dos personagens da Millie com o personagem do Chris. Gosto muito dessa dinâmica. Também concordo que o Chris parece que interpreta sempre o mesmo personagem em universos diferentes. Concordo com isso, mas não acho que isso seja um problema pra mim, pelo menos. Algumas pessoas julgando também as aparências, né, as expressões da Millie durante o filme, que parece que ela sempre tem a mesma cara em todos os papéis. Eu não acho tanto, tá? Mas, inclusive, em Donzella eu falei que eu sentia que tinha tido uma evolução muito grande na atuação dela, o que algumas pessoas discordam, mas isso daí é opinião, minha opinião, pelo menos. E assim, gente, eu particularmente, vou ser bem honesta pra vocês, gostei bastante do filme, mas eu dormi nas 2 vezes que tentei assistir ele pela primeira vez. Só consegui assistir na terceira vez e só consegui assistir porque assisti da metade que eu tinha terminado pro fim. Porque da primeira vez eu dormi no meio, e aí no outro dia, né, ou alguns dias depois, eu fui tentar assistir de novo do início, dormi no meio de novo. Então, quando foi a terceira vez, eu já não assisti do início, eu já assisti do meio pro fim. Achei que é um filme muito grande, mas é legal, eu gostei. Eu acho que o fato de a dinâmica da Millie com o Chris ser muito engraçada, isso foi me entretendo, mas eu acho que se não tivesse essa dinâmica e esses diálogos mais engraçadinhos, eu acho que seria um filme muito chato pra mim, apesar de gostar dessa temática e tudo mais. Mas eu acho que o que aconteceu com Electric State é muito essa questão da expectativa pelas pessoas que estavam dirigindo e pelo valor que foi investido no filme, o que eu não acho que seja errado, é só que recentemente, assim, de uns anos pra cá, eu tenho tentado não ir com nenhuma expectativa pra assistir nada, o que eu sei que é complicado, mas já já a gente entra nesse tópico, vamos continuar assistindo aqui os vídeos. Como The Electric State, novo filme da Netflix com a Millie Bobby Brown provando mais uma vez ser a segunda pior atriz em atividade em Hollywood. Calma, querida, a gente ainda vai falar sobre você. O Chris Pratt no piloto automático e grandes atores provavelmente precisando pagar a dívida de jogo, não se importou em se esforçar o mínimo pra ser alguma coisa além de puro lixo genérico que poderia ter sido regurgitado e montado por uma inteligência artificial. Então eu também não vou me esforçar pra fazer uma review desse filme. Eu já assisti The Electric State, o novo filme da Netflix, e a gente precisa falar sobre ele. Se você só quer um filme pra assistir assim, num fim de tarde, numa noite, sem ter que pensar muito, que não vai ter grandes coisas assim pra você ter que ficar prestando atenção, cara, esse filme é perfeito, assim. Eu super também me acho. imaginaria vendo ele num domingo à tarde, assim, sem preocupação nenhuma, sabe? Mas falta alma, falta coração nesse filme. Não achei. Principalmente falta isso, mas Não ele achei. tem muitos outros problemas. Eu não Pra achei, mim, eu não a achei. atuação Eu da achei que a relação da Millie, que não é Millie, né, da Michelle com o irmão, eu achei muito bonita, inclusive no finalzinho ali, que tem aquele monólogo dela pra câmera e tal, falando sobre toda a situação, eu me emocionei muito, eu me emocionei genuinamente naquele final ali, aquela parte, assim, me pegou, assim, com força, eu achei muito bonita aquela mensagem ali do fim, de que... E eu acho que a mensagem do filme, no geral, traz muito isso, sabe? Sobre como a gente usa a tecnologia pra anestesiar a gente sobre as coisas que acontecem ao redor. Então a gente tá constantemente buscando algum tipo de distração, alguma coisa pra ocupar a nossa cabeça e não ter que pensar em nada. E só se distrair. Eu acho que o filme ele é muito genial em retratar isso, sobre como que é bizarro e é problemático a gente recorrer dessa forma e ter essa dependência da tecnologia. Eu acho que o filme ele traz visuais legais, ele traz atores legais, que tem uma dinâmica boa em cena, que são engraçadinhos, que tem um roteiro assim gostosinho de assistir, engraçadinho, que você fica dando risadinha. Acho que traz uma mensagem legal. Eu acho que é um filme bem completinho, só que eu acho que o que atrapalha muito esse filme é a expectativa que colocam nele, porque pelas pessoas que estão responsáveis pelo projeto. E novamente, eu não acho isso errado. Mas eu acho que para você promover um filme e você promove em cima de quem está responsável por esse projeto, você vai chamar pessoas que acompanham projetos daquela galera. E eu entendo a galera que ficou frustrada com Electric State, mas eu particularmente não sou a pessoa que ficou frustrada, porque eu sempre vou pra assistir o filme sem expectativa nenhuma. E isso tem me ajudado mais a não me frustrar tanto. Eu tenho conseguido apreciar aquilo que me foi oferecido, sem eu, tipo, ir lá com várias... Nossa, o que eu fiz com o microfone agora? Espero que não tenha ficado bugado o áudio por causa disso, mas eu fico tentando ir com menos de informação possível para que eu não encha a minha cabeça de preconcepções e eu acabe frustrada e eu acabe não apreciando aquela experiência porque eu tinha uma ideia de como seria e não foi
suprir aquela expectativa. Mas ao mesmo tempo eu entendo a galera que criou a expectativa, porque o filme foi panfletado, ele foi divulgado, a Netflix cria essa expectativa para poder fazer as pessoas assistirem. Então eu entendo, de certa forma, quem se frustrou e esperava mais, esperava algo mais impactante, mas eu particularmente me senti muito bem servida com o filme. Bobby Brown nesse filme tem uns momentos muito bons, assim, que eu cheguei a olhar e fica tipo, caraca, que atuação madura que ela tá Sim. apresentando aqui, né? Tipo, realmente pra mim foi uma coisa diferente dos trabalhos anteriores dela, mas na maior parte do filme era a mesma coisa que a Millie já fez em todas as outras produções que ela trabalhou. Em compensação, assim, na verdade, por outro lado, o Chris Pratt tava horrível, eu já não gosto dele, atuando. Eu gosto dele. Conseguiu ser pior do que tudo que eu já vi dele. Assim, eu achei ótimo. apenas ruim. Foi por isso também que eu queria, parece que, gente, sei lá, trazer a opinião de outras pessoas pra eu ir comentando junto, porque assim, eu não sou a melhor pessoa pra, tipo, analisar direitinho. Algumas coisas eu consigo ter uma análise mais racional e tal, só que eu geralmente sou bem sentimental com as coisas que eu assisto. E o filme realmente, assim, ele me emocionou, sabe? E eu tenho um carinho muito grande pela Millie, né? Então é muito difícil separar as coisas e eu sempre fico muito empolgada com o novo trabalho dela. Então, eu acho que isso colabora também. Mas eu entendo. Só que esse é o tipo de filme, tipo assim, Donzella, eu vi quais eram as críticas, não concordei com algumas delas, mas aqui no caso de Electric State, eu vi as críticas, eu concordo com algumas delas, mas assim, a minha experiência foi ok, entendeu? Só que assim, quando eu lembro que eu dormi nas 2 vezes que tentei assistir pela primeira vez, é um pouco bizarro, né? Tipo, o filme não conseguiu me prender tanto assim. Então, é bom levar isso em consideração também. Frase, todo diálogo é uma frase de efeito em cima de frase de efeito, é pra ser um momento super marcante, mas é aquela coisa, se todos os momentos são momentos marcantes, se todas as frases são frases de efeito, então nada vai ter efeito, nada vai ser impactante o suficiente, né? Então, assim, nada no filme faz você ficar tipo, uau, que frase, uau, que mim momento, fez. porque parece que o tempo todo é eles querendo fazer isso. Então, assim, não tava senti legal, não isso. tem dinâmica dos diálogos justamente Eu por achei que causa tem dessa dinâmica. necessidade de querer fazer a frase de efeito a cada nova frase. E honestamente, para um filme que teve 320 milhões de dólares de orçamento, o filme mais caro já feito para streaming, ele não é bonito, ele não é bem feito. Durante o filme todo, eu tava reparando que o cabelo da Millie Bobby Brown tava impecável, ela no meio do deserto, sem tomar banho, sem dormir direito, depois de um monte de explosão, perseguição, o cabelo dela é impecável. A maquiagem dela, impecável. As roupas dela, no máximo com um sujinho aqui, que, tipo, é o filme mais caro já feito da Netflix. E eles não tiveram essa atenção, esse cuidado a esses detalhes. Tudo bem, foi muita coisa usada nos robôs, em efeitos especiais, não sei o que, mas é o filme desse orçamento, não teve esse mínimo de cuidado com detalhes. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, fica uma coisa sem coração, sem alma, porque não faz sentido o que você tá vendo ali, sabe? Não fica bonito, esteticamente não tá consistente com o que tá acontecendo em cena, e os diálogos não ajudam. Então, assim, nada ali liga de um jeito que você fica tipo, eu estou interessada, eu estou preocupado com esses personagens. Você não se importa com eles. Eu não conheci nenhum dos personagens a ponto de ficar tipo, estou preocupada com o que pode acontecer. Eu me preocupei vai ter uma com guerra, todos, vai ter eu uma batalha. sou Tô preocupada com esse manteiga personagem. derretida. E é um filme de mais de 2 horas, eles não conseguiram fazer isso. Não conseguiram me Cara, é muito importar bizarro com como nenhum experiências personagem. podem ser completamente diferentes, né? Tipo, eu concordo com algumas coisas que ela falou, mas a minha experiência foi muito diferente, galera. Muito, muito, muito diferente. E tá tudo bem, eu acho que cada um tem a sua experiência tem o seu ponto de vista de uma forma diferente, cada um experiencia cada coisa de forma diferente, principalmente filme, né? Que é uma coisa assim que é muito subjetiva e, enfim. Não tem nada que se aprofunda na história deles. Você não conhece eles. Então, assim, faltou muita coisa pra esse filme chegar perto de ser um filme bom. E se você já leu Eu o acho ele bom. livro, esquece tudo, porque esse daqui é outra coisa completamente diferente, né? Eu não li o livro que o filme é baseado, mas eu sei que realmente não tem nada a ver com o livro, com a história do livro. Eles pegaram a ideia do livro e fizeram um negócio pra eles, mas sei lá, tiveram que comprar os direitos
de adaptação, porque ia ser algo muito parecido e não queriam tomar um processinho aí de plágio que seja. Porque é isso que fica aparecendo, porque não tem nada a ver com o livro, só usaram o nome do livro e alguns mínimos elementos ali. Eu, particularmente, sempre vi os filmes dos irmãos Russo desse jeito. Eles sabem trabalhar o hype, eles sabem trabalhar a coisa grandiosa. Mas quando você pega um livro que pouquíssimas pessoas conhecem, até onde eu sei, você não dá coração para essa história, né, pro seu filme. Você não faz as pessoas se identificarem com os personagens, com a história. Você Eu acho não que ela vai consegue só fazer repetir nenhuma o que ela já falou, então eu vou pular, O tá filme bom? mais Porque essa questão do não tem coração e tal, eu não acho, eu discordo. Mas achei ela uma diva, gostei da forma como ela se expressa. Só não concordo com algumas coisas, outras coisas eu acho que são muito coerentes mesmo. A questão da, tipo assim, a pessoa tá com o cabelo impecável dentro de todo o contexto do que ela tá passando ali, realmente é bizarro. Mas vocês entendem que são detalhezinhos, assim, que pro público que a Netflix muito possivelmente quis agradar, não fazem a diferença, que são adolescentes, jovens adultos. Tipo, se você consegue fazer um jovem adulto ou adolescente emergir naquela história, tipo, não são todos que vão ficar notando cada pequeno detalhe técnico, sabe? E esse é muito meu caso, tipo, se a história for convincente pra mim, se eu me apegar a ela de alguma forma, se ela me prender a minha atenção pros diálogos, como eu falei, tem diálogos muito engraçadinhos, eu não vou ficar muito prestando atenção nessas partes mais técnicas. E, assim, eu fico bem inserida, eu fico bem imersa, sabe? Então, não sei quais outras pessoas podem sentir a mesma coisa. E outra coisa que eu falo pra vocês aqui é que eu acho que todos os vídeos que eu achei são falando mal, tá? Mas eu ainda serei a defensora desse filme aqui. Vou concordar com algumas partes, como eu já falei pra vocês, mas eu realmente tive uma experiência gostosa com o filme. Eu só quero que outras pessoas que tiveram uma experiência boa e que acharam engraçadinho, divertidinho, possam se sentir acolhidas, que tá tudo bem você ter gostado, tá? É porque eu sinto que às vezes, não que seja o caso de alguma das pessoas que passou por aqui, porque eu realmente não conheço, mas às vezes eu sinto que algumas pessoas falam mal de algo e, tipo, se você gosta daquilo, você tá errado. E eu não quero que vocês sintam isso, porque eu também não quero sentir isso, mas vamos lá. O cara da Netflix acabou de chegar no catálogo e ele tá dando o que falar. Muitos estão odiando, outros estão amando, e eu quero dar minha opinião sobre ele. Na trama nós conhecemos uma jovem que conhece um robô que tem a personalidade do seu irmão, e ela descobre que esse irmão, que aparentemente estava morto, na verdade está vivo em algum lugar, e a consciência dele foi passada pra dentro desse robô, que vai conduzir ela até o corpo desse irmão dela, e no meio do caminho ela faz uma amizade com um contrabandista, e temos a Millie Bobby Brown e Chris Pratt atuando juntos nesse longa-metragem, que é basicamente mais uma pataquada dos irmãos russos que desde Ultimato não entregam um filme muito bom. E esse daqui, gente, que custou 320 milhões, e com razão, porque os robôs são muito bem feitos, toda a parte visual é bem feita, então a gente vê que teve um cuidado pra construir esse mundo distópico de robôs aí, que é meio retrô, e lembra muito dos anos 90, porque o filme traz meio que essa nostalgia, e ele se embasa muito na nostalgia, mais do que ensina a própria história. Então o arco envolvendo os humanos, o arco envolvendo ali a própria trama aí que eles querem trabalhar, não é tão forte, e basicamente a gente vai ver que a história envolvendo os robôs é muito mais pé no chão do que o resto. E eu, particularmente, por ter achado o filme fraco, não acho que o valor investido nele tenha sido um valor que realmente valeu a pena. Mas não achei o filme tão ruim quanto estão dizendo. É um filme Sessão da Tarde que promete muito do que entrega, que é basicamente ser um clichêzão que vai entregar tudo que você... Esse é o ponto, e ele falou tudo aqui. Eu acho que o filme cumpre algo ali que muito possivelmente foi a proposta da Netflix. Gente, vamos combinar que a Millie Bobby Brown, ela pode até, por algumas pessoas, ser considerada uma boa atriz, mas vamos combinar que a melhor performance dela é em Stranger Things e ponto final? Eu já assisti Enola Holmes, eu gosto da performance dela em Enola Holmes, mas assim, vamos combinar que a forma, o personagem que ela mais se destaca é em Stranger Things e ponto final. Ela não é, é muito penoso pra mim dizer isso, mas ela não é uma das melhores atrizes que a Netflix tem, entendeu? Então assim, quando a Netflix chama ela pra um papel, eu acredito que não seja porque ela é sensacional, a performance dela é incrível. Eu, de verdade, não acho que seja isso. Eu acho que quando a Netflix pensa na Millie Bobby Brown, ela pensa no público que a Millie Bobby Brown movimenta nas redes sociais. E o público que é muito fiel a Millie Bobby Brown. Como eu falei pra vocês, gente, tipo assim, só por ter a Millie Bobby Brown, já tem um carinho pelo filme, pela coisa ali, entendeu? Então, assim, eu sinto que outras pessoas têm isso também. E eu acho que a proposta da Netflix é justamente essa, agradar o público que segue a Millie Bobby Brown, que não vai ficar se apegando muito a coisas técnicas ali, coisinhas, sabe? Que são pessoas que já vão entrar na onda só por ser a Millie Bobby Brown que tá ali em tela, entendeu? O que eu acho um pouco problemático, sim, porque a gente acaba perdendo um pouco do senso crítico. Mas
no fim das contas, eu acho que é só um filme pra divertimento, entendeu? Pra ser um negocinho ali. Eu acho que sim, os filmes dela seguem muito essa vibe Sessão da Tarde. Essa vibe pra adolescente, pra jovem adulto, que tipo assim, só que é um negocinho bobo ali pra assistir, sem muitas questões e muito dramalhão e muito, sabe? Muito peso dramático e tudo mais, e sim algo mais leve, mais tranquilo. Acho que foi assim com Donzella, acho que é assim com Enola Holmes, só assisti o primeiro, então estou falando do primeiro filme. Acho que é assim com Electric State, acho que é assim com todos os próximos filmes da Millie Bobby Brown, porque ela é uma atriz complicada, ela já declarou publicamente que ela não consegue assistir filme, que ela não assiste, simplesmente não assiste, o que eu acho muito bizarro, você ser atriz, você não assistir filmes, você, sei lá, eu sinto isso como um pouco de descompromisso de aprender mais, ver outras performances, se inspirar de alguma forma. Então, é muito bizarro, tipo, isso, sabe? Tipo assim, eu faço filmes, mas eu não gosto de assistir filmes. Eu crio vídeo pro YouTube, mas eu não gosto de youtubers e de assistir vídeos no YouTube. Tipo assim, é meio esquisito, sabe? Como é que você faz algo que você não gosta ou não consome? É meio esquisito, é meio contraditório. Então, assim, não que eu acho que ela seja a melhor atriz, nem que ela seja a pior atriz, eu só acho que a Netflix sabe muito bem o público que está com ela e o público dela que engaja muito em tudo que ela faz e só quer agradar aquele público de alguma maneira. E eu realmente acredito que o público dela vai gostar de coisa mais clichê, de coisa mais genérica, levando em consideração eu mesma, que é baseado na minha opinião, na minha vivência, e eu acho, tipo assim, pelo menos na minha cabeça faz muito sentido. Comenta aqui se pra você tem algo diferente. Comenta aqui a tua opinião, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá, continuar. Você espera, então, ele é um filme previsível. Ele tem aqueles vilões bobos que são mal desenvolvidos. O Stanley Tucci, por exemplo, tadinho, né? É um personagem que aparece uma hora ou outra pra falar uma frase ou outra e pronto. Sim. O próprio Giancarlo Esposito, que aparece aqui no filme, é quase que subutilizado, gente. É chocante ver o quanto esse ator é subutilizado aqui. Eles dois são meros coadjuvantes comparado ao resto dos robôs que vai aparecendo ao longo do caminho. E também ao Chris Pratt, que tá interpretando o mesmo personagem de Guardiões da Galáxia. Então, assim, The Electric State, que é esse filme que a gente tá falando, ele tinha potencial pra ser legal. Falam que a história que ele é baseado, né, da HQ lá, da Graphic Novel, é muito mais interessante. Porém, eu não achei o filme terrível, como algumas pessoas estão dizendo. Também não eu acho acho que é um filme Sessão da Tarde, que se a pessoa quer dar play ali pretensiosamente num sábado, deitar no sofá e assistir, talvez ela curta a experiência. Mas é um filme que não vale o investimento. Então tem esse peso aí gigantesco quando você vê que 320 milhões foram investidos nesse filme básico. Mas é isso que eu tenho pra falar. Não senti muita emoção assistindo, não senti conexão com os personagens humanos, da Millie e do Chris. Eu senti emoção assistindo, me conectei com os personagens, principalmente ali com a protagonista, né, e com o robozinho do personagem do Chris Pratt, que eu já esqueci o nome. Aquele robozinho, achei ele muito fofo, me conectei com ele, fiquei bem triste naquela cena ali que acontece lá, tipo, aquela despedida. E, assim, realmente me conectei, me emocionei bastante ali no monólogo final dela, onde ela fala sobre a tecnologia, como a tecnologia tá consumindo a gente e tal. Enfim, eu realmente tive uma conexão diferente com esse filme, achei fofinho. Mas é aquele filme assim que, tipo, eu vou reassistir? Não acho que eu vá, tal qual Donzella, gostei muito, mas não é um filme, tipo, caraca, eu gostei bastante, vou reassistir. O que pra mim é algo que já dita muito sobre a minha experiência com o filme, porque quando eu gosto muito de um filme, eu vou reassistir 500 bilhões de vezes, eu amo reassistir filme. Mas assim, Electric State, legalzinho. Talvez seja aquele filme assim que... Sabe quando você tá fazendo alguma coisa que você quer deixar passando? Acho que seria um filme que eu deixaria assim, porque ele tem umas piadinhas ali no decorrer da história, que eu acho que, tipo, legalzinho, sabe? Aquela risadinha assim, bem, bem boba. Eu acho que, pra mim, assim, ele é bem isso. Não é um filme, assim, que eu voltaria pra, tipo, nossa, apreciar essa obra, sabe? Então, não sei. Como é, por exemplo, os filmes dos Vingadores pra mim, que, tipo, vou reassistir pra voltar a sentir tudo de novo. Não acho que Electric State seria pra mim. Acho que seria mais uma diversãozinha ali pelos diálogos mesmo. Eu assisti mais com os robôs, pra vocês terem ideia. E eu quero saber de vocês. Vocês vão assistir esse filme? Conta a opinião de vocês nos comentários. Coloca tudo aí que eu quero muito ler. Clica no coração e me segue com mais conteúdos. Beijo e tchau. Gostei muito de como ele contou tudo também. Filmes que eu já vi na minha vida, Electric State, Estado Elétrico, da Netflix, dos mesmos diretores de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, o que me prova que depois desses dois filmes eles são completamente incompetentes e inaptos a dirigir os próximos dois. O que me deixa já triste com a Marvel, mas mais triste com a Netflix por terem gravado esse filme. Caraca. Esse filme só não é uma abominação completa, porque os efeitos especiais, né, o CGI são bons, até que é né? legal, mas você tem os melhores elencos que o dinheiro pode contratar em Hollywood pra fazer um dos filmes mais sem graça, mais sem alma, pior escritos, e que parece que a única maneira, o único propósito de existir esse filme é que eles possam soltar as músicas em momentos oportunos para que você tenha a sensação de que tá se divertindo, quando na verdade é uma gigantesca pilha de merda.
Eu Meu não Deus, sei, que mas pesado. foi muito dinheiro. Tem muito filme que usa esse artifício, que é um filme que ele não sabe prender ali a audiência, ele não sabe entreter a audiência. E aí o que que o filme faz? Ele joga músicas popularizinhas, que o público geralmente gosta, pelo menos a maior parte do público, pra fazer o público sentir alguma coisa, sentir, tipo, que tá se divertindo, mas não foi o filme que causou isso, foi a música, que foi usada ali naquele contexto propositalmente pra fazer o público se envolver de alguma forma com a história. Isso é muito usado, tá? Em muitos filmes, mas aqui nessa questão não foi o caso pra mim. Eu nem lembro quais são as músicas que toca, mas a história em si eu achei fofinha, achei legal. Acho que é porque eu gosto dessa ideia de coisa mais distópica, essa crítica de tecnologia e tal. Não sei, gente. Eu me apeguei à história de alguma forma e eu me emocionei genuinamente e me apeguei aos personagens. Então, sei lá, eu tive uma experiência boa. Depois de ter tentado 2 vezes assistir e ter dormido? Sim, mas, no geral, tive uma experiência boa. Porque Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Stanley Tucci, Colman Domingo, Giancarlo Esposito, Ke Huy Quan, que são todos atores extraordinários, aceitaram fazer essa bomba. Que eu descobri que custou 320 É muito milhões de dinheiro, né? dólares. É muito Se eles dinheiro. tivessem pego os 320 milhões montados numa pilha no meio do deserto, tacado fogo, ia ter sido um filme mais interessante do que Estado Elétrico. Impressionante. Pera, tá muito baixo isso aqui. Deixa eu aumentar o volume. Here we go. A Netflix lançou nessa semana o filme The Electric State, né? Ficção científica aí com Chris Pratt e Millie Bobby Brown, dirigido pelos irmãos Russo aí dos últimos filmes dos Vingadores. O filme está sendo bombardeado pela crítica Sim. e pelo público com notas muito ruins no IMDb, no Letterboxd, no Rotten Tomatoes. Eu poderia falar muita coisa disso, que é a carreira dos irmãos Russo depois da Marvel, que é só desgraça, o Chris Pratt, que é um cara que atua no automático, sem carisma, mas eu vou falar da Millie Bobby Brown aqui. A Millie, que começou como Eleven lá na primeira temporada de Stranger Things, né, uma personagem meio complexa, que tinha muita exigência de atuação, Sim. foi crescendo com a série, naturalmente ela ia aí, né, assim como os outros atores, receber convites para outros filmes, mas vamos falar da carreira da Millie. Essa é a carreira dela, né, junto com o Stranger Things. Ela fez aí o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, aí Enola Holmes, Godzilla vs Kong, Enola Holmes 2, Donzela e agora o The Electric State. Ela tem um contrato aí com a Netflix, como vocês podem ver, porque tirando, né, o Godzilla, todos os outros filmes são diretos para o stream. E outra coisa é que esses filmes são em comum. Eles são, né, eu gosto do Godzilla e Kong do Godzilla 2 porque eu gosto do Godzilla, não pela trama humana, pelas atuações ali. E todos os outros filmes, talvez tirando aí os Enola Holmes, são muito criticados, né? Godzilla 2 nota 2.8 no Letterboxd, versus Kong 2.8, Electric State 2.2, Donzela 2.5, aí o Enola Holmes 3.1 e o 2, que é um filme que eu nem ouvi falar quase, 3.3. É uma média bem baixa. Sim. Rotten Tomatoes, por exemplo, Electric State tem 15% de aprovação da crítica, Donzela 56%. Os melhorzinhos, como vocês podem ver, continuam sendo os Enola Holmes. Enola Holmes é uma E o performance Godzilla muito boa vs. dela, Kong né? também atraiu alguma, né, generosidade da crítica. Chama atenção, e essa não é a primeira vez que ela falou nas divulgações, né, para esse filme, o The Electric State. Um entrevistador perguntou para ela: então você nunca viu um filme da Marvel? E ela vai lá e fala: eu sei que posso parecer ruim, mas é que eu sou muito ruim, no geral, em assistir filmes. Não é filme da Marvel, não é terror, não é musical, que algumas pessoas não gostam. Ela diz que ela não gosta de ver filmes, que ela gosta de estar na natureza, né? Que ótimo que tu gosta de estar na natureza, né? As pessoas deveriam mais ficar na natureza e não no ambiente urbano, deixar de usar redes sociais um pouco, mas não gostar de filme. Eu já acho isso estranho para qualquer pessoa. Acho filme, né, audiovisual. E é estranho pra ela sendo atriz, né? Mas uma atriz que não gosta de ver exatamente, filmes, o que tu tá fazendo nessa esquisito. profissão? Ah, mas é uma profissão, ela faz pelo dinheiro, não faz por amor. Ok. Isso eu acho que serve, né, nas profissões regulares aí que tu vai fazer por dinheiro, tu não vai ter grande amor aí, seja médico, engenheiro, advogado, mas um artista sabe que tu teve alguma escolha, tu é escritor por dinheiro, tu é ator. Eu sei que alguns atores fazem alguns papéis só por dinheiro, diretores também, mas tudo, porque afinal ela escolhe os papéis sem nenhuma exigência de atuação, só para ganhar um dinheiro automático num contrato aí que ela tem pronto com a Netflix, por ser um rosto reconhecível, que as pessoas conhecem, né? Não de fato por ser uma grande atriz. É um Mas na público forte, atuação, né? além disso, não assistir outros filmes é como um jogador de futebol, um técnico que não vê outros jogos, não estuda os adversários, tu não evolui, tu fica estagnado, e talvez é o que ela quer, né? Porque, como eu falei, ela tá fazendo uns filmes automáticos que não exigem
de fato uma atuação complexa dela e ela parece estar feliz com isso. Não sei até quando vai durar as pessoas, né? Pelo que eu vejo aí no Twitter, já estão bastante associando ela a filmes ruins, aqueles atores que ninguém mais quer ver porque só faz desgraça, e ela tem tipo 21 anos, apesar de não parecer, então Ela é bem novinha. é só triste, né, de ver uma atriz que talvez tinha até algum potencial ali, mas estagnou ou até regrediu. É um manejo de carreira terrível, a não ser que realmente ela só quer ganhar dinheiro, não tem nenhuma paixão, a profissão e a arte. E para quem quiser se não sei. arriscar, The Electric State está na Netflix. 330 milhões muito mal usados. Enfim, galera, esses foram os vídeos falando aí opiniões sobre Electric State. E assim, eu até conversei com uma amiga minha sobre esse assunto, que eu falei assim, cara, talvez pra ela a grande questão não seja fazer filmes que vão dar um melhor retorno financeiro e tal. E eu não acho que seja o caso dela não gostar de atuar. Eu realmente acho que ela gosta. Mas eu já vi casos de alguns atores que, por exemplo, eles querem continuar sendo atores, mas eles não querem um papel cada vez mais se destacar e fazer papéis mais dramáticos. Tem pessoas que simplesmente gostam de fazer coisas mais jovens. Eu vou citar aqui o exemplo da Phoebe, né? A Rosa? Não, Kira. Por que eu falei Rosa? A Kira. Esqueci o sobrenome dela, que faz a Phoebe em The Thundermans. Que ela fala que ela sentiu muita falta quando foi encerrado The Thundermans, porque ela gosta desse tipo de série. Séries que são, tipo assim, mais pra comédia, mais infantis, mais jovens ali, né? Mais pros teens, né? Mais pros adolescentes. E ela fala que ela sentia muita falta disso. E agora que voltou aí com tudo, The Thundermans e tudo mais, ela tá se sentindo muito feliz, muito satisfeita, assim, com isso. E talvez essa seja a grande questão da Millie Bobby Brown, sabe? Pra ela, talvez, não seja ela, eu preciso ter cada vez uma performance mais incrível e sensacional como atriz. Às vezes, pra ela quer se divertir fazendo filmes que pra ela acha o contexto ali divertido. E se você vê os bastidores dela nos filmes, ela sempre se diverte muito com aquilo que ela tá gravando. Talvez, pra ela, essa seja a questão. Fazer aquilo que ela se diverte fazendo, entendeu? E é, sim, esquisito essa questão dela não ser muito de assistir filmes, e é, sim, esquisito se a pessoa gosta de atuar, ela não querer, ou parecer, pelo menos, não querer se aprimorar e melhorar, mas eu acho que, eu pelo menos acho, né, essa é a opinião, talvez ela goste de coisas que ela se divirta fazendo, e pra mim, assim, eu vi os bastidores de Electric State, ela parecia feliz o tempo todo, eu vi os bastidores de Dança, né, de Donzella, ela parecia feliz o tempo inteiro. Então, eu acho, assim, que ela vai muito mais por isso, entendeu? Porque eu acho que dinheiro por dinheiro, gente, a Millie, ela já é uma marca. Ela já vende muito, sem nem precisar ficar aparecendo, sabe? Ela tem empresas e mais empresas. Ela é uma empresária, assim, que, tipo... Ela é uma menina nova, ela tem ali quase a minha idade, e ela faz muito dinheiro. Se ela não quiser nunca mais fazer um filme na vida dela, ela pode, porque ela já faz muito dinheiro com muitas outras coisas, com marcas que ela tem parceria, com a própria marca dela. Então, assim, eu acho que dinheiro aqui não é a questão. Eu só acho que ela escolhe projetos que ela vai se divertir fazendo. E aí, nesse caso, ela não se preocupa muito com a performance, porque eu acredito que quando a Netflix chama, ela também não tá muito preocupada com a performance em si, com o público que ela arrasta quando ela tá dentro de um projeto. Então, no geral, essa é a minha opinião. Não achei que foi uma experiência terrível. Concordo com alguns detalhes, assim, que eu achei complicados também, mas, no geral, pra mim, foi uma experiência bem ok. É um filme que eu não sei se eu vou voltar a assistir, mas que é um filme gostosinho, que eu acho que tem toda essa vibe de sessão da tarde, sabe? É um negócio que vai ser mais previsível, mas que é levinho, que você não tem que pensar muito, você só pode relaxar ali. Eu achei ele bem ok, bem tranquilo. Eu realmente acredito que é essa galera aí que a Netflix quis impactar com esse filme, então, pra mim, assim, eu achei bem ok, pra falar bem a verdade pra vocês. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, ou se você vai assistir depois desse vídeo. Se você já assistiu, me conta o que você achou. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou desse formato também, me conta aqui. E é isso. Tchau!